Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go, go. Sejam muito bem-vindos ao canal Ler HQ07. No vídeo de hoje, trago o último capítulo de Inverno Sem Fim. Se ainda não é inscrito, já o convido a se inscrever e compartilhar os vídeos. E sem mais demoras, vamos para o vídeo de hoje. Agora, em Gotham, vemos a Liga da Justiça lutando contra o Rei Gélido e suas hordas de criaturas de gelo. E a narração nos fala: há um milênio, lutamos contra o Rei Gélido, mas falhamos com Edward Olafsson. Custou a Edward sua família, custou ao príncipe viking sua vida. Então, vemos Diana gritando: isso vai acabar! Inverno Sem Fim, capítulo final. Sala da Justiça, minutos atrás. É quando vemos Diana falando com sua mãe. E a narração nos fala: nós nos reunimos para impedir o Rei Gélido. E Diana fala para sua mãe: mãe, não temos tempo para isso. Sabemos que o Rei Gélido está procurando e onde ele está. E Hipólita fala: você precisa disso que eu trouxe. Isso foi dado a mim há muito tempo. Nunca me senti digna disso por causa do meu papel no que aconteceu. Você usará, fará o que eu não pude. Você é o que eu jamais fui, Diana. E a narração nos fala: nós o enterramos no gelo e enterramos nossa culpa. E agora, os dois voltaram. E Hipólita continua falando para Diana: e estou muito orgulhosa de você. Agora, vemos Diana lutando contra o Rei Gélido. E o Rei Gélido fala: você me tornou mais poderoso do que nunca. Então, Superman usa sua visão de calor para acertar o braço do Rei Gélido, tentando liberar o Adão Negro. E o Superman fala: não tenho certeza do que você está fazendo aqui, Adão Negro, mas acredito que estamos do mesmo lado. E Adão fala: sua Liga da Justiça foi inútil. Eu certamente não preciso da sua ajuda agora, Superman. Então, vemos o Flash ajudando o Adão Negro. E ele fala: ah, não seja assim, Adão. Deixa eu dar uma mão. E ao libertar o Adão Negro, ele fala: e aí, digo, tá na cara. Como eu não veria? Obrigado, Flash. Bom te ver de novo. Agora, vemos o Lanterna e o Batman. O Lanterna fala: Batman, você está me dizendo que tem monitorado Sebastian Stagg desde o primeiro incidente no Ártico? E Batman fala: obviamente, deixar Stagg agir como isca era a nossa melhor chance de encontrar o Rei Gélido. Era apenas uma questão de qual instalação das indústrias Stagg estava sendo utilizada, Lanterna Verde. E o Lanterna fala: e você não pensou em nos dizer nada disso? E o Batman fala: não, por que eu diria? Então, o Lanterna complementa: você tem alguns sérios problemas de confiança, meu amigo. Agora, vemos o Rei Gélido atacando o Adão Negro, enquanto fala: vou tomar de volta tudo que você roubou de mim. E o Superman passa voando e falando: Adão, temos que impedi-lo. Porém, uma tremenda explosão é vista, e o Rei Gélido some. E o Superman fala: se foi outra vez. E o Adão fala: porque os tais heróis chegaram, eu tinha tudo sob controle. Eu venci antes e farei de novo. E Diana pergunta para Flash: Flash, alguma coisa? E Flash responde: sem nenhum sinal do Rei Gélido em qualquer lugar da costa leste. E o Lanterna Verde chega até eles e fala: olha que eu encontrei, congelando as extremidades dentro do laboratório. Stagg admitiu ter recolhido um pedaço de gelo do Ártico que continha a família ainda viva do Rei Gélido. Stagg fala: para fins científicos? Então, o Lanterna fala: agora o pedaço se foi. E o Superman fala para ele: você queria os cristais kryptonianos para que pudesse ganhar em cima? Stagg fala: não me culpe pela bagunça que você deixou. Então, Adão chega até o Superman furioso e fala: Stagg está certo, a culpa aqui é sua arrogância. O Superman fala: você pode querer repensar o seu tom. Então, o Batman passa entre os dois e fala: não há tempo para isso. Coloquei um rastreador no gelo enquanto lutávamos contra o Rei Gélido. Ele voltou para o Ártico. Agora, no Círculo Ártico, Groenlândia, região Joklaborg, a cidadela do Rei Gélido. E a narração de Batman nos fala: e é onde devemos estar. Então, vemos o Rei Gélido olhando para o cristal que contém sua família. E ele fala: esperando por mim todo esse tempo, minha esposa, meu filho, minha filha. Assim que eu liberar vocês de seu sono frígido, nos reuniremos e então
terminarei de refazer esse mundo para nós. É quando ele escuta Edward Olafsson. Então, vemos a Liga da Justiça, Adão Negro e Hipólita. E Diana fala: coloque um fim nesse inverno e nós poderemos ajudá-lo. Ajude sua família. Não tem que ser assim de novo. E o Rei Gélido cria mais avatares de gelo enquanto fala: Você espera que eu termine isso? Quando meu trunfo está nas mãos? Quando meu poder é imbatível? E vemos enormes criaturas de gelo se formando na neve. Então, próximo do Rei Gélido, vemos o monstro do pântano brotando. E ele fala: não é imbatível. E ele ataca o Rei Gélido. Duas enormes criaturas se chocam, enquanto o Rei Gélido grita: Eu conheço vocês dois. Eu te destruí antes. Será feito de novo. E o Lanterna Verde fala: já me sinto melhor com nossas chances, com o espírito do príncipe viking pilotando um monstro do pântano do tamanho de um prédio. E o monstro do pântano fala: esse monstro é outro avatar, não é a verdadeira forma de Edward. E Batman fala: isso significa que sua forma física nunca deve ter deixado o Ártico. Ele ainda está aqui. E Diana lutando contra outros monstros de gelo. Ela fala: sua horda está tentando nos impedir de encontrá-lo. E o Superman fala: posso garantir. E utiliza sua visão de calor enquanto complementa: eles não vão nos impedir. Porém, o Rei Gélido ataca o braço do monstro do pântano. E o Superman fala: esta geleira não será capaz de aguentar esses dois gigantes batendo no outro. E vemos o Lanterna Verde criando um enorme dragão com o seu anel. O mesmo cospe fogo nos monstros de gelo. E Adão Negro fala: o que vocês tolos estão esperando? O Rei Gélido precisa ser destruído agora. Porém, o chão começa a rachar. E Diana fala: o chão inteiro está se despedaçando. Então, Flash fala: cadê o Batman e a Hipólita? Eles caíram na fenda? E o Lanterna fala: eles terão que cuidar de si mesmos. Estamos um pouco ocupados. Então, vemos Hipólita destruindo um monstro de gelo. E ela fala: por Hera. Confundo isso. É quando vemos uma enorme pedra de gelo brilhando. E Hipólita fala: espera, aquele gelo, a família de Edward. É quando uma criatura de gelo passa por cima dela. E ela fala para Batman: Batman, foi você? E Batman fala: desculpa, essas criaturas de gelo estavam tentando me manter longe disso. E Hipólita fala: acho que encontrei a família de Edward. E Batman fala: e eu encontrei algo também. Então, vemos Edward Olafsson em um globo de energia. E Batman fala: Edward Olafsson esteve aqui o tempo todo e ele estava no gelo, absorvendo o poder dos cristais kryptonianos da Fortaleza da Solidão, aumentando seu poder. Assim que foi libertado, ele manifestou avatares em todo o mundo em busca de sua família. E Hipólita fala: mas esse é o homem ou o que resta dele? E o Batman fala: não tenho certeza, se tocar nele é a melhor ideia. E Hipólita fala: nós o enfrentamos séculos atrás e falhamos com ele. Agora, ele precisa de ajuda. Edward, por favor, deixe-nos entrar. Então, Batman fala para toda a Liga: Liga da Justiça, encontramos a forma humana do Rei Gélido em uma caverna no fundo da geleira. Ele está envolto em um casulo de gelo repleto de cristais kryptonianos. Então, Superman fala: mantenha o Rei Gélido contido na geleira, Batman. Estaremos aí em breve. E o Adão fala: o Rei Gélido não precisa ser contido. E sai com tudo, enquanto fala: ele precisa ser morto. Então, Diana grita: Adão Negro! E vemos ele passar com tudo, entrando na fenda, enquanto grita: cadê ele? E chegando até Hipólita e Batman, Adão fala: afaste-se, Hipólita, farei o que deveria ter sido feito há séculos. E ela fala: eu deveria ter parado você antes, Adão. Não repetirei o erro dessa vez. E Adão fala: saia da frente, ou eu tiro você. Porém, o Superman o pega e sai com tudo dali, enquanto fala: o único que vai sair é você. Diana, ajude o Batman e sua mãe lá embaixo. Adão e eu temos negócios inacabados. E vemos os dois saindo voando dali, enquanto Adão fala: tire suas mãos de mim, kryptoniano. E o Lanterna fala: ótimo, como se essa situação não estivesse complicada o bastante. E Adão fala: você ajudou a criar isso. Com o que você deixou para trás, você e o restante se denominam heróis. Quem apontou vocês como os protetores do mundo? E ele atinge Superman com seus raios, enquanto fala: você é pior que inútil.
você é uma ameaça. Então, e Diana, vendo tudo aquilo, ela fala: seja lá o que pretende fazer, mãe, precisa ser agora. E Hipólita fala: ainda podemos alcançar Edward. E Batman fala: se isso der errado, entenda que seremos forçados a fazer algo drástico. E novamente, Superman pega Adão Negro e sai para mais longe dali. E Adão fala: isso não será esquecido, Superman. E Superman fala: finalmente, algo em que concordamos. Então, vemos a luta do Rei Gélido contra o monstro do pântano. E ele fala: não deveria ter retornado, demônio. Há apenas a morte gélida para você. E o monstro do pântano fala: ele é muito mais forte do que antes. E começa a definhar enquanto fala: não posso resistir contra ele. Então, vemos o Lanterna sendo atacado por vários monstros. E enquanto atira neles, ele fala: preciso de uma ajudinha aqui, pessoal. Tem bichos demais. E vemos o Flash congelado, enquanto ele fala: tô tentando, John, mas o frio tá piorando e eu não tenho mais nada. Então, vemos o corpo dele começando a pegar fogo. E ele fala: o quê? É quando vemos Aquaman chegando com uma tropa de Trolls de fogo. Enquanto ele fala: foi mal pelo atraso, havia um serviço para fazer em casa, mas eu trouxe Trolls de fogo. E o Flash fala: Arthur, acho que você deve ler as entrelinhas no fim do contrato. Eu sou aquele que deve fazer a entrada heróica no último minuto, mas vou deixar passar dessa vez. Tô felizão de te ver. E Arthur, segurando o Flash, fala: vim o mais rápido que deu. Mera ainda tá colocando algumas ordens em Atlântica. Você tá bem? E Flash fala: não sinto minhas pernas, se é o que quer saber. Então, vemos o Lanterna e ele fala: parece que seus novos amigos virão a acalhar. E novamente, vemos Superman voltando, enquanto o Arthur fala: cadê todo mundo? E o Flash fala: bem, versão resumida, Batman, Mulher Maravilha e Hipólita descobriram o verdadeiro Rei Gélido em uma caverna. Superman e Adão Negro estão tendo um pequeno desentendimento e a gente invocou o espírito do príncipe viking para habitar o corpo gigante do monstro do pântano, que atualmente está lutando contra um enorme avatar do Rei Gélido que absorveu cristais de energia kryptoniana. Eu acho que isso é tudo. E Arthur fala: tenho que parar de faltar às reuniões, isso não parece estar indo bem. E vemos o monstro do pântano levando um soco. E longe dali, vemos novamente Superman sendo atacado por Adão Negro, enquanto Flash fala: nem aquilo. Então, vemos o Lanterna criando um enorme construto em formato de avião e lançando vários dos Trolls de fogo, enquanto ele fala: se não se importa, Aquaman, vou emprestar alguns dos seus amigos ardentes. Então, vemos Hipólita e ela grita: Batman! É quando vemos que Batman foi atingido por uma rajada de energia vinda do cristal. E ele fala: o traje está finalmente cedendo. Eu construí para o frio, mas não para esse tipo de frio. E Hipólita corre enquanto fala: ainda podemos ajudar Edward. Então, vemos o Rei Gélido falando: esse é o seu fim. Não haverá verde, apenas gelo. Então, vemos o monstro do pântano quase vencido ao solo. E do alto, vemos o Lanterna Verde soltando várias das criaturas de lava enquanto fala: ei, gelado, aqui em cima! E as criaturas atravessam o Rei Gélido, enquanto Olafson começa a gritar. E Hipólita fala: Edward, você pode parar isso. Você não tem que ser assim. Não deixe que o desespero decida quem você é. E ele fala: eles mataram meu filho, enterraram minha família. Enquanto ataca Hipólita, e Diana grita: mãe! E então, vemos o rosto demoníaco do Rei Gélido. E ele fala: é tarde demais. Eu sou o inverno sem fim. Eu sou esse monstro. E Hipólita fala: só se escolher ser. Você cometeu erro. Nós cometemos erros. E Diana fala: nós podemos te ajudar a fazer a melhor escolha agora. Então, Edward vê no manto da Diana um brasão, enquanto fala: você usou o brasão do meu clã, meu povo, minha família. E ela estende a mão para ele, enquanto fala: Edward, segure minha mão. Então, vemos Edward esticando sua mão. Porém, o avatar do Rei do Gelo começa a ficar descontrolado. E vemos o Lanterna falando: talvez seja só um avatar, mas tá ficando fora de controle. Monstro do pântano, príncipe viking, ou sei lá como devo te chamar, se recomponha. Temos que contê-lo antes que... É quando vemos uma enorme explosão. E Diana fala:
Edward, não solte! Mãe, me ajude! É quando vemos o monstro do pântano saltando para cima do Rei Gélido. E ele fala: Odin, guie minha mão! E ele parte o enorme avatar do Rei Gélido. E vemos Superman falando: toda a horda do Rei Gélido se foi. E Adão fala: não me toque. Isso para por enquanto, Superman. Mas não terminou. E o Aquaman, erguendo lanterna, fala: ainda inteiro, John? E ele fala: maior parte, talvez. E de longe, vemos o monstro do pântano. E Flash fala: parece que eles são só cascas agora. Vencer é desse jeito? E a narração nos fala: não tanto uma vitória, quanto um equilíbrio de pecados passados. O avatar do Rei Gélido, assim como sua horda, reduzidos a fragmentos, sua cidadela em ruínas, o corpo do monstro do pântano abandonado, talvez aguardando a procura de um novo avatar. E do lado de fora, longe dali, vemos a Sala da Justiça. E a narração nos fala: e lentamente o mundo começou a ficar vivo outra vez. É quando vemos Hipólita falando para o príncipe Viking: tem certeza de que não deseja ficar, John? Podemos encontrar um corpo adequado para você. O mundo sempre pode contar com mais heróis. E ele fala: fico feliz por ter voltado, Hipólita, e acertado tudo. Mas eu alcancei Valhalla e voltarei para minha recompensa. E Hipólita fala: adeus, John Haraldson, que você fique em paz. E Khalid, saindo dali, fala: mágica é legal. E Diana fala: obrigado por sua ajuda, Khalid. Então, vemos Hipólita triste, e ela fala: não poderíamos ter feito isso sem a sua ajuda, Diana. Meu fracasso, finalmente corrigido por minha filha. Uma mãe não poderia pedir mais. E ela sorrindo fala: uma filha não poderia pedir por uma professora melhor. E longe dali, vemos Adão Negro nos telões, e a narração nos fala: nem todos ficaram satisfeitos com o resultado, é claro. E escutamos a notícia no telão: celebrações em todo o mundo à medida que os padrões climáticos voltam ao normal. O tempo das festas de fim de ano. Em outras notícias, Sebastian Stagg, das indústrias Stagg, foi levado sob custódia por seu papel na interminável crise de inverno. E por último, Adão Negro de Kandak entregou mais um desafio às Nações Unidas, afirmando: agora, em Kandak, vemos Adão Negro sobrevoando, e ele fala: mais uma vez, os altos nomeados árbitros da justiça do Ocidente falharam em sua missão proclamada de proteger o mundo. Em vez disso, eles foram os principais fatores que causaram as dificuldades extremas pelas quais todos nós passamos. Estou avisando. E a narração nos fala: rancores sempre inflamam e a inimizade cria raízes. E vemos, através das telas, Adão Negro falando: os dias de obediência cega a esses assim chamados heróis devem chegar ao fim. E a narração nos fala: nada é realmente enterrado. E Adão, vendo tudo aquilo, fala: tolos, eles semearam por tanto tempo, mas muito em breve será hora de colher. E vemos ele sentado em seu trono. E a narração nos fala: eu sei disso melhor do que ninguém. Agora, Sala da Justiça. É quando vemos todos preparando uma árvore de Natal. E Bobo fala: honestamente, ninguém me deixou fazer isso antes. E Barry fala: ei, John, já quase acabando? Iris e eu, a gente tava se perguntando se vocês não tiverem planos, talvez queiram vir pra cá no Natal. E John fala: Barry, sério? Isso é muito gentil da sua parte. Não sei o que dizer. E Barry fala: só diga sim, a gente ia adorar. E ele sorrindo fala: então, sim, valeu. E Bobo fala: parece ótimo. Vou trazer os espíritos de Natal. E Barry fala: claro, Bobo, você também. É pra família. Agora, no Círculo Ártico, Groenlândia, região Joklaborg, nova fortaleza da solidão. Vemos Batman falando para Superman: gostei do que fez com o lugar, Clark. É mais seguro reconstruir a fortaleza. E Superman fala: assim o lugar fica seguro de outras ameaças. Eu fui descuidado, Bruce. Não pode acontecer de novo. E Bruce fala: demos um jeito. É o que fazemos. Stagg teve o que mereceu. E Superman fala: pelo menos ele terá tempo de pensar em suas escolhas. Temos que ver nossos convidados. E Superman vira para Diana e fala: ele está pronto? Ainda é o que ele quer? E ela fala: sim, as últimas varreduras estão terminando.
é a nossa melhor oferta até acharmos um jeito de liberar a família dele do gelo e dos cristais kryptonianos. Então, vemos Edward Olafsson e um dos robôs da fortaleza fala, varredura completa, e ele fala, por favor, quero estar com eles. Então, Diana fala para ele, Edward, continuaremos a trabalhar em um jeito de livrar sua esposa e filhas, mas não há garantia de quando isso pode acontecer. Há um mundo todo para você conhecer. E ele fala, eles são meu mundo. Tudo que eu sempre quis foi estar com minha família. Esperei demais por isso. E posso esperar mais. E Batman fala, a chance de estar com sua família de novo, qualquer um entenderia essa escolha. E Edward fala, as coisas que fiz quando pensei tê-los perdido. Nunca quis causar tanto mal antes ou agora. Espero poder ser perdoado. Então, ele entra em uma câmara e começa a ser crionizado. Enquanto fala, o homem que se tornou um monstro se tornou novamente um homem. E um dia, um pai e marido outra vez. Obrigado por me salvar. E o robô fala, crioêxtase ativada, indivíduo estável. E Superman fala, não é o fim que teríamos desejado. Então, Diana fala, mas Edward Olafsson dorme e sonhará com eles. E a narração nos fala, com cada fim, um novo começo. Agora, no século X, Egito, vemos o Adão Negro sendo atingido e vemos que foi Hipólita. E ela fala, tu vais, por conta ou levar-te-ei, mas de um jeito ou de outro, tu voltarás para aquela tumba. Então, Adão Negro fala, dê-te a chance de me deixar em paz, Hipólita. Agora, sofra as consequências. Tuas Amazonas procurarão por uma nova rainha. É quando vemos ele sendo agarrado pelo monstro do pântano. E o monstro fala, aceita o que tu ganhaste. E vemos o velho Shazam. E ele fala, Adão Negro, eu esperava que tu consertasses teus caminhos, mas tu me decepcionas outra vez. E Adão fala, sou teu campeão, mago. Por que estás do lado deles? E o mago fala, porque novamente tu provaste ser indigno do poder que lhe entreguei. E assim, forças-me a selá-lo mais uma vez. E Adão grita, não mereço isso. Não esquecerei, não importa por quanto tempo me prendas, o mundo pagará o preço. E o mago fala, mais uma razão para ser assim, Adão Negro. E ele grita, Shazam, e prende Adão Negro. Enquanto fala, um dia talvez ele aprenderá, talvez ele se torne digno, mas por agora, que isso acabe. E então galera, o que acharam dessa história? Comentem aqui embaixo, curtam e nos ajudem compartilhando os vídeos. E até o próximo vídeo. Valeu!